Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos ao canal Dev. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho do JavaScript na parte de o que é o JavaScript no navegador, o que é o JavaScript no servidor e algumas diferenças. Isso foi sugestão de tema que vocês mandaram nos comentários. Vou pedir para o pessoal da edição colocar aqui na tela para vocês verem essa sugestão e vamos responder isso daí na aula de hoje. Antes da gente começar essa explicação aqui, respondendo nos comentários de vocês, lembra daqueles pedidos e avisos. Pedidos, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho porque ajuda bastante a gente, faz esse vídeo chegar a mais pessoas. E agora, os avisos são os links que a gente tem na descrição que podem ser muito úteis para você. Rapidamente, o primeiro é a nossa formação completa Full Stack Impressionador, quer saber mais, entra lá. O segundo são mini cursos gratuitos de desenvolvimento web full stack, algum tema variado, é gratuito, só clicar lá e entrar. E o terceiro vai ser esse PowerPoint aqui para você poder baixar e guardar isso daí, para você ter acesso a isso daqui, a esse material, para você entender essa distinção que a gente preparou aqui com carinho para vocês. Dito isso, bora responder isso daqui, essa dúvida que vocês mandaram, esse comentário que vocês mandaram, a gente está fazendo esse tema daqui. Beleza, vamos lá. Diferenças do JavaScript do navegador e o JavaScript do servidor. Vantagens, desvantagens, quando a gente usa um, quando a gente usa outro, o que um pode fazer e o que o outro faz. Alguns pontos que a gente vai passar aqui. Introdução, ambiente de execução, onde a gente executa cada um deles, recursos que cada um pode acessar, comunicação e segurança, aplicações comuns e a gente finaliza. Começando aqui, ambiente de execução. Toda vez que a gente está falando do JavaScript no navegador, você abre ali o seu Chrome, o seu Firefox, o seu Safari e você entra ali nas ferramentas do programador usando um F12 ou um FN F12 e você coloca lá na parte de console, tudo que você está escrevendo ali, você está escrevendo em JavaScript e você pode fazer páginas estáticas virarem páginas interativas. O JavaScript ele vem para dar interatividade à web. Agora, o JavaScript no servidor ele é diferente, por quê? Ele é utilizado ali, ele não tem uma interface gráfica como a gente tem nos navegadores. Ele fica por trás dos panos ali no servidor. E o que permite a gente executar esse JavaScript ali fora do navegador? O Node.js. Ele faz com que a gente possa executar o JavaScript, que nativamente é do navegador, ali fora do navegador. E aí a gente pode fazer diversas coisas com o JavaScript fora do navegador, até algumas que a gente não consegue fazer no navegador. Beleza. Recursos, coisas que eu posso fazer com um e não posso fazer com outro e vice-versa. Por exemplo, manipulação do DOM. O DOM é aquela árvore de elementos que a gente tem em todas as páginas web. Quando a gente está no navegador, ou seja, JavaScript no navegador, você consegue dizer, eu quero pegar esse botão e toda vez que eu clicar nesse botão, eu quero que mostre um pop-up. Quando eu rolar para baixo, eu quero que você faça tal coisa. Agora, quando você está no Node.js, executando JavaScript fora do navegador, você não tem acesso ao DOM, porque lembra, ele não tem uma interface gráfica. Agora muda. Um pode, outro não pode. Acesso aos arquivos de sistema. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu computador. No JavaScript do navegador, você não vai conseguir acessar a minha pasta, por exemplo, área de trabalho. Agora, no Node.js, que é o JavaScript no servidor e não no seu navegador, com algumas bibliotecas, por exemplo, o módulo ali, File System, você conseguiria interagir com arquivos do sistema, editar, duplicar, deletar, mudar nome, tudo que você pode fazer manualmente você poderia fazer ali com JavaScript também. Diferença bem grande entre aplicações desses dois. Comunicação ali e interatividade do navegador e sem o navegador. Quando a gente está com JavaScript no navegador, tem muita interação com o usuário. Então, por exemplo, aquilo que eu tinha comentado. Quando eu apertei no botão, ele fez tal coisa. Isso é JavaScript no navegador. Quando eu digitei uma parada no input, ele foi lá e validou meu input. Isso também é no navegador. Como é que eu faço requisições? Então, quero pegar a informação de uma API. A gente tem que usar o que o JavaScript no navegador tem acesso, que é o FET ou o XML HTTP Request, que é uma forma mais antiga de se fazer. E também a gente consegue ter comunicação em tempo real ali através de WebSocket, que é como a gente faz o chat, por exemplo, mas isso seria tema para uma outra aula. E tudo que eu estou falando aqui, se você quiser que eu aprofunde, lembra de deixar no comentário, porque essa aula mesmo aqui é uma aula que surgiu de um comentário de vocês. Beleza, agora o JavaScript no back-end ali, no servidor. Ele vai receber e responder
requisições ali de clientes, ou seja, você vai criar as suas APIs. Então você vai criar os seus programinhas que recebem informações e você vai responder essas informações. E no meio do caminho dessa requisição até a sua resposta, você pode fazer todo tipo de processamento ali dentro do próprio servidor. Então você pode fazer conta, você pode fazer manipulações, você pode usar diversos módulos e bibliotecas, tudo isso, e você depois responde. Você pode trabalhar de forma assíncrona, com fila, você pode agendar tarefas, que aí a gente entra na outra parte do comentário, que era: ah, beleza, JavaScript no servidor. Mas o que é o JavaScript em batch, quando a gente está falando? Em batch, o batch, em qualquer linguagem, significa em lote. Então a gente está agendando scripts para serem executados em lote. E aí eles não vão ter interação com o usuário. Ele está ali no back-end, você coloca uma rotina para, por exemplo, de tempos em tempos você limpar a sua pasta temporária ali do seu servidor para ela não ficar acumulando. Esse é um JavaScript sendo executado no servidor e ele está rodando em batch. Show de bola! E agora a parte de segurança. Também quando você tem ou no navegador ou no servidor, você vai ter segurança diferente. Quando a gente está no navegador, ele é altamente limitado e muito seguro por ser limitado. Então a gente não consegue fazer muitas coisas ali e ele já tem essa prevenção ali de possíveis merdas que possam vir a acontecer ali no seu navegador. Então você não pode fazer tantas coisas ali e também ele não tem acesso aos seus arquivos. Então por ser limitado, você tem mais segurança. Agora, quando você está no Node.js, quando você está no back-end fazendo coisa, ali dá para ter muito problema. Você tem que tomar muito cuidado com o que você está fazendo, porque aí tem os casos clássicos, né? Que é, por exemplo, injeção de SQL. Você fazer coisas com o seu SQL que zoa completamente seu banco de dados e outras coisas também nas suas aplicações. Mas quando você está no servidor, ali tudo é jogo. Então você tem que ter a parte de segurança mais redondinha também. E agora alguns exemplos de aplicações que a gente já foi comentando alguns, quando a gente está falando do navegador e quando a gente está falando do servidor ali, mas a gente pode ter várias aplicações. Então no navegador a gente tem o clássico, que são formulários interativos, formulários que eu coloco um negócio, ele valida ali para mim, slider de imagem, que é aquele clássico carrossel, um Instagram da vida, por exemplo, no navegador, né? Menu suspenso e várias outras coisas, coisas que você traz interatividade à sua página. Tem as Single Pages Applications, que aí vão ser, por exemplo, um Gmail da vida, um Trello, que é uma página única ali que ela fica atualizando as informações na tela. Isso é JavaScript. Lógico, tem uma biblioteca, um framework por trás, mas é JavaScript que a gente está colocando ali no front-end, no navegador. Animações e jogos, tudo isso, mesma coisa. Ali está aparecendo no navegador para você. Agora, o que você não vê, o que está ali no servidor que permite com que essas coisas aconteçam ali no front. A gente tem as APIs, como a gente comentou, que vão receber requisições e vão responder alguma coisa. Por exemplo, uma API clássica que em toda aplicação full stack você vai ter se você tiver acesso a um banco de dados. Você vai ter o seu back-end que faz a comunicação, faz a ponte ali do seu front-end com o banco de dados. Então você entra, por exemplo, no Mercado Livre. Ele vai te mostrar ali uma lista de produtos. Onde ele puxou essa lista de produtos? Foi ali no navegador? Não. Ele fez uma requisição para o back-end, que pegou lá no banco de dados, trouxe aqui de volta e te respondeu. Aí no front-end você vai ter acesso ao banco de dados. Você pode fazer sistema de autenticação, então você fazer login, usuário, pegar token, em todas as requisições ali vai ter essa parte, todo esse gerenciamento é feito no servidor, para ter mais segurança também do que você ficar exibindo token, ficar validando token ali no front-end, todo mundo vai ter acesso a isso. E automação de tarefas, que foi o que a gente comentou ali, scripts que vão ser, que vão processar dados, que vão ser agendados, que não vão ter essa interação com o usuário. E aqui uma conclusão que a gente pode ter do JavaScript no navegador e no servidor. O JavaScript é uma das poucas linguagens em que você, dominando uma só, você consegue atuar de forma full stack. Você consegue atuar tanto no front-end, que é a interface, quanto no back-end, que são todas as lógicas e tudo isso que a gente viu ali por trás. E quando você une o JavaScript, você pode usar tanto ele no navegador como ele no back-end, com aplicações e coisas distintas, funcionalidades distintas, mas é a mesma linguagem versátil ali para os dois ambientes. E aí, para você continuar se desenvolvendo, explora a documentação tanto do JavaScript para quando você for querer ver algumas coisas no navegador, quanto a documentação do Node.js, como é o que a gente vai fazendo em todos os projetinhos, as dúvidas vocês vão mandando aqui, a gente vai trazendo e a gente sempre bate ali com a documentação. E lógico, assim como a gente sempre faz também, e aqui na descrição vai ter um mini curso para você poder criar um projetinho prático
a gente tem projetos full stack. Então você vai ter tanto JavaScript no front-end quanto JavaScript no servidor, e aí você consegue ver claramente a diferença entre eles. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você chegou até o final dessa aula, saiba que você faz parte das 12% das pessoas que chegam até o final. Então coloca aqui nos comentários, #somos12%, que vocês fazem parte dos 12% que começaram e chegaram até aqui. Além disso, like no vídeo, se inscreve no canal e me deixa uma sugestão de próximo tema, porque como vocês viram, essa daqui foi uma sugestão que vocês mandaram nos comentários. Espero que tenham gostado. Te vejo na próxima aula.